Paz, povo de Deus. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão na paz do Senhor Jesus Cristo? Vamos estar vindo aqui iniciando esse vídeo, já é um pouquinho tarde, vai dar 1 hora da manhã, só que Deus tem tocado muito no meu coração. Eu estava aqui meditando, estudando a palavra, e tenho certeza que Deus vai falar muito com você nesse vídeo, tá bom? Tô um pouquinho cansado, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você às vezes sente que você tá perdido, você se sente incapaz, você recebeu algo da parte de Deus, até conheceu já Deus, né? Só que você não sabe como você vai fazer o que ele falou para você fazer. Às vezes Deus deu uma missão na sua mão e você não faz ideia de como você vai fazer essa missão e que você está desesperado, que você está perdido, que você não sabe para onde ir, como ir. Fica até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza, irmão, que Deus vai falar com você assim como Deus falou muito comigo através dessa palavra, tá bom? Então vamos lá. Gente, peço perdão por causa da qualidade, a qualidade não está tão boa assim devido ao horário e a luz que está aqui atrás ela não é tão boa assim, né? Não está iluminando bastante para deixar a qualidade boa, mas vamos lá. Olha só, Moisés, Deus ele se apresenta para Moisés, né? Através de uma sarça ardente. Uma sarça ardente que está pegando fogo e não está se consumindo. Na verdade, essa sarça que está pegando fogo, ela deveria se consumir, porque se uma árvore que é cheia de galhos, né? Galhos secos, né, tem pequenas folhas, né, assim como a descrição, né, de uma sarça. Se é uma árvore, né, que é árvore de galhos, ela está pegando fogo, ela tem que se consumir. Se a árvore está pegando fogo, ela tem que se consumir em cinzas, né? E o fogo tem que consumir. É o natural, gente, é o óbvio. Só que o que acontece? A sarça não está se consumindo. Incrível, extraordinário. Deus está se apresentando para Moisés de uma forma extraordinária. E não é só isso não. Deus ele se apresenta para Moisés também. Ele se apresenta para Moisés, né? Vocês sabem muito bem a história. Deus ele fala: sou o Deus dos teus pais, sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? E tem aquela ensinação a qual a gente sabe que Moisés tira a sandália dos pés, Deus vai falando com Moisés, Moisés vai falando com Deus, eles vão trocando ali ideia, vão conversando, Deus vai passando a missão, o que tem que fazer, Deus vai mostrando os milagres, né? Deus ele mostra o cajado, né, se transformando em cobra, e depois de cobra volta a ser cajado de novo. E aí Moisés bota a mão por debaixo das vestes, sai leprosa, depois ele bota de novo, sai curado. A gente já conhece muito bem a história. Então o que a gente pode extrair disso aqui é o seguinte: é que Deus ele já se apresenta para Moisés de uma forma extraordinária, mostra para Moisés milagres extraordinários que humanamente não faz sentido, não tem explicação nenhuma, não faz sentido um cajado virar cobra, depois voltar para ser cajado, né? E a sarça continua pegando fogo e não se consumindo, ou seja, já continua acontecendo um milagre ali na frente de Moisés extraordinário, já está acontecendo algo incrível, entendeu? Mas tudo bem, mas aí Moisés olha para isso tudo, tudo que está acontecendo, tudo que já foi extraordinário, já foi humanamente inexplicável, né? Deu para ver que o poder já desse Deus, que não é nem 1%, né? Nem 0,5% do poder desse Deus, mas já deu para ver que esse Deus tem poder e está se apresentando para Moisés. Mas aí Moisés, quando recebe a missão de Deus, ele fala o seguinte: Senhor, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para ir até o Egito e libertar o povo da escravidão? Quem sou eu? E Moisés começa a olhar para dentro dele, começa a olhar, tipo, eu tenho defeito nisso, isso e aquilo, e o povo não vai me escutar. E Moisés ele começa a olhar para dentro de si, começa a olhar para sua incapacidade, e é como se ele olhasse só para ele, e ele tá se esquecendo, não tá tendo noção do poder extraordinário desse Deus que tá se apresentando para ele através de uma sarça que não se consome. Ele, tipo assim, ele só tá olhando para tantos defeitos que, tipo assim, ele não consegue crer que esse Deus que acabou de fazer o cajado se transformar em cobra e depois voltar a ser cajado, a mão leprosa, a sarça tá ali pegando fogo, não tá se consumindo. Ele não consegue, cara, acreditar e confiar nesse Deus, que esse Deus vai cumprir o que ele tá dando como missão para Moisés. Não, ele vai só olhar para ele. E assim acontece com a gente, todas as vezes que a gente olha pra gente. Porque a forma que Deus se apresentou pra mim e pra você aí que tá do outro lado da tela, eu creio que já foi extraordinário, irmão. Sabe por quê? Porque eu era ateu. Entendeu? Eu era ateu, eu não acreditava em Deus. E aí eu comecei a pedir prova pra Deus. Deus, cadê você? Cadê o Senhor? Cadê? Depois eu vou contar meu testemunho melhor, tá? Aqui num vídeo aqui. E aí eu, cadê Deus? Cadê o Senhor? Quem é o Senhor? Falei, aparece aqui pra mim. Eu comecei nas igrejas, cadê Deus? Cadê Deus? Aí eu cheguei nos pastores da igreja e falei, olha só,
não acredito nesse teu Deus não, quem é esse Deus aí? Porque se Deus ele existe, por que que ele permite as pessoas passarem fome? Por que que ele permite acontecer isso, aquilo? E cara, eu comecei a buscar esse Deus. E Deus ele veio se apresentando para mim aos pouquinhos. Deus veio se revelando para mim, assim como ele se revelou para Moisés. Só que a forma que Deus se apresentou para mim foi uma forma extraordinária. Porque na verdade foi o próprio Deus que causou em mim a vontade de ir buscar ele. Porque eu comecei a ir nas igrejas, né? Eu acabei de falar, cara. Comecei a ir nas igrejas, comecei a conversar com pastores e buscar e buscar. Na verdade, foi o próprio Deus que causou em mim esse sentimento, cara, de ir buscar ele. Tá? Então foi o próprio Deus que causou em mim. Então isso já é extraordinário. Tá entendendo? Assim como foi o próprio Deus também que fez a ovelha ir lá pra cima do monte e Moisés ir atrás da ovelha. Não foi a ovelha que foi do nada. Não foi coincidência. Foi o próprio Deus que causou. Entendeu? Assim como você conheceu Deus, eu sei que foi uma forma extraordinária. Assim como para Moisés está sendo uma forma extraordinária. Só que o problema é que a gente, por um momento, esquece essa forma extraordinária que Deus se mostrou pra gente, que já é fora do comum, que a gente viu, tipo, a gente se questionava se Deus existia. Aí Deus se mostrou, se revelou pra gente, e a gente fala, meu Deus, verdadeiramente Deus ele existe mesmo. Só que aí a gente conhece Deus, a gente estuda sobre Deus, vai aprendendo sobre Deus, só que a gente começa a olhar tanto pra gente, que a missão que Deus deu pra gente fazer, pra gente ir, vai, liberta o povo da escravidão, a gente se acha incapaz. Por que a gente se acha incapaz? Porque a gente olha pra gente. Moisés fala, Senhor, eu não sei falar. Aí Deus fala, pô, quero que você seja um pregador, quero que você pregue pra pessoas na rua, quero que você faz isso, quero que você pregue para sua família. Você fala, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu não sei dar uma palavra. Aí Deus fala, quero que você cante. Você fala, não sei cantar. Aí Deus fala isso. Deus está te dando tantas missões, só que você está olhando para dentro de você. E se você olhar para dentro de você, você nunca vai conseguir, cara. Nunca vai conseguir mesmo. Só que Deus ele falou o que para Moisés? Moisés, eu vou ser com a tua boca, eu serei com a tua boca, eu vou te ensinar o que é de falar. Se você acha que o teu problema é você não saber falar, então eu vou ser com a sua boca, tá bom? Porque, ou seja, o seu problema também não é nada, só vai, só obedeça, só faz o que eu tô falando pra ir. Só que a gente, cara, a gente olha pra gente, esse é o nosso defeito, a gente não pode olhar pra gente, a gente tem que fazer como Davi fez. Davi, ele fez o que? Ele falou, eu não vou em meu nome. Moisés, ele tinha que falar, eu não vou em meu nome, Deus, eu não tô indo no nome de Moisés, eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos, que foi assim que Davi fez. Davi, ele falou, eu não venho em meu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E quando você vai no nome do Senhor dos Exércitos, o que que acontece? Nós sabemos muito bem a história, a gente sabe que Davi, ele derrota Golias apenas com uma pedrada na cabeça, porque ele não foi no nome dele, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, ou seja, ele não olhou para dentro dele mesmo, ele olhou para o poder extraordinário que Deus tem e que ele pode fazer esse gigante cair por terra, porque não é ele que está indo, é ele representando a presença de Deus indo, é ele no nome do Senhor, porque quando a gente vai no nome do Senhor, esse gigante cai por terra. Quando a gente vai no nome do Senhor, o que era dificuldade não passa a ser dificuldade. Quando a gente olha para o Senhor, a gente olha para o que Deus pode fazer e não para o que a gente é incapaz de fazer, Deus ele se encarrega de derrotar o gigante, Deus ele se encarrega de derrubar a muralha, Deus ele se encarrega de abrir o mar. Quando a gente vai no nome do Senhor, ele se encarrega de fazer o extraordinário. Ele já se encarrega de fazer o milagre, só que nós temos que ir, nós temos que exercer aquilo que ele falou pra gente fazer, porque se Moisés ele não bate no mar para poder abrir o mar, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Até porque Deus ele pergunta, por que que vocês estão clamando a mim? Usa o que já está aí na sua mão, bate no que o mar vai se abrir. O milagre já está na sua mão. Só que você tem que parar de olhar para dentro de si, parar de ficar se questionando, parar de ficar vendo os seus defeitos, a sua incapacidade de fazer aquilo que ele falou que já é para você fazer, porque você já tem um direcionamento. Então por que que você está pedindo a Deus mais confirmação? Não precisa ficar pedindo confirmação 1, 2, 3 vezes. Deus ele já falou uma vez, e se Deus fala uma vez, a palavra de Deus vai dizer que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então se Deus disse que vai fazer, ele vai fazer. Basta você obedecer, porque obedecer é melhor do que se sacrificar. Então vai no nome do Senhor dos Exércitos, não vai no seu nome, não olhe para a sua incapacidade, meu querido, não olha para os seus defeitos, não olha para dentro de si, porque todos nós somos incapazes. Todos nós somos incapazes, a gente não é, pelo amor de Deus, como é que humanamente Moisés vai lá pro Egito e vai libertar mais de não sei quantas milhões de pessoas da escravidão? Mais de 400 anos o povo servindo no Egito. Do nada Moisés vai chegar lá e vai tirar o povo da escravidão do nada. Não faz sentido, pô. Tem que ser Deus, tem que ser a mão de Deus. E Deus, ele foi com o povo hebreu.
Ele provou para os egípcios que ele é o maior Deus que existe, ele é o Deus mais todo-poderoso, e aquele povo é o povo dele, ele vai tirar sim, porque ele vai tirar e ele quer tirar e vai tirar, ponto final. Não há quem possa impedir, agindo Deus, quem impedirá. Então, se você for em nome do Senhor dos Exércitos, meu querido, ele vai agir por você, e como eu falei agora, agindo Deus, quem impedirá. Essa palavra que eu deixo pra vocês aí muito forte, meu Deus do céu. Ai, gente, tenho certeza aí, cara, que quem chegou até aqui e viu isso tudo, Deus falou contigo, assim como Deus falou muito isso comigo, porque eu aprendi a não ir mais em meu nome, eu aprendi a mais não ficar olhando para as minhas dificuldades ou porque eu acho que eu sou incapaz de fazer, porque se Deus mandou fazer alguma coisa, Ele garante a vitória, Ele garante derrubar o gigante, entendeu? Se eu olhar para mim mesmo, irmão, eu vou fracassar antes mesmo de tentar. Moisés estava olhando para ele e ele já estava decretando a derrota dele antes mesmo dele ir tentar libertar o povo, porque ele falou: o faraó não vai deixar o povo de Israel vir. Pô. Quem sou eu para libertar o povo da escravidão? Só que não é você, é Deus que vai fazer. Amém? Se você crê, se você chegou até aqui, digita um amém para mim saber que você recebeu essa palavra, que você entendeu, sabe? E compartilhe com outras pessoas, porque essa palavra está chegando para você e creio que ela vai frutificar em seu coração, vai cair em solo fértil, ela vai frutificar, vai crescer, e você também vai poder compartilhar essa palavra que eu estou falando, que o Senhor compartilhou comigo, essa palavra eu estou compartilhando com vocês, que vocês também venham compartilhar com as pessoas que vocês amam, né? Compartilha, manda e se inscreva no canal, e assim eu agradeço, até o próximo vídeo, amém, fica com Deus, que Deus abençoe você e sua família, até o próximo vídeo, tchau, tchau.